sexta-feira. Ontem à noite, o Sr. Watts tomou chá conosco, como havia sido combinado. Assim que a carruagem dele parou diante da porta, Mary foi para a janela. Você acreditaria, Sophie, disse ela. O velho tolo quer que sua nova carruagem seja da mesma cor da antiga e baixa do mesmo jeito também. Mas não será assim, vou fazer prevalecer a minha opinião. E se ele não quiser que a carruagem nova seja tão alta quanto a das Daltons e azul com bolinhas prateadas, não vou aceitar o pedido dele. Isso mesmo, não o aceitarei. Aí vem ele. Sei que ele será rude, sei que estará mal-humorado e não dirá uma única coisa agradável e nem se comportará como um namorado. Ela então se sentou e o Sr. Watts entrou pela porta. Senhoras, o seu mais humilde servo. Nós o cumprimentamos e ele se sentou. Está um tempo agradável, senhoras. Depois, virando-se para Mary, bem, senhorita Stanhope, espero que finalmente tenha tomado uma decisão e tenha a bondade de me contar se vai condescender em se casar comigo. Acho, disse Mary, que o senhor deveria ter feito a pergunta de um modo mais cavalheiresco do que esse. Acho que não aceitarei seu pedido se o senhor agir de maneira tão estranha. Mary, disse minha mãe. Bem, mamãe, se ele ficar tão ofendido, cale-se, Mary, por favor. Você não deve ser tão rude com o Sr. Watts. Por favor, senhora, não reprima a senhorita Stanhope, obrigando-a a ser educada. Se ela não aceitar meu pedido, vou pedir a outra moça, já que não sou guiado por nenhuma preferência especial pela senhorita acima de suas irmãs. Para mim, não faz diferença com qual das três eu venha me casar. Será que já existiu um patife igual? Sophie ficou vermelha de raiva e eu me senti tão ofendida. Bem, então, disse Mary num tom irritado, vou aceitar seu pedido se for obrigada a fazê-lo. Eu pensaria, senhorita Stanhope, que quando são feitas propostas, como a que fiz, não se pode cometer grande violência contra as inclinações a aceitá-las. Mary murmurou alguma coisa que estava sentada ao lado dela, só conseguia entender como. De que serve uma grande herança se os homens vivem para sempre? E depois disso, num tom audível. E lembre-se de que deverei ter uma carruagem nova, alta como a das Daltons e azul com bolinhas prateadas. E também espero ganhar um novo cavalo, um traje de renda fina e um número infinito das joias mais valiosas. Diamantes como nunca se viram, pérolas grandes como as da princesa Badroulbadour no 4º volume de As Mil e Uma Noites, e rubis, esmeraldas, topázios, safiras, ametistas, novaculitas, ágatas, contas, vidrilhos, enfeites e pérolas, rubis, esmeraldas e pedras sem número. O senhor deve mandar restaurar o seu phaeton, que deverá ser pintado de um tom creme, com uma grinalda de flores prateadas ao redor dele. O senhor deverá comprar 4 dos melhores baios do reino e me levar para passear todos os dias. E isso não é tudo. O senhor deverá remobiliar a nossa casa toda de acordo com meu gosto. Deverá contratar mais 2 lacaios para me atender
e 2 mulheres para me servir. Deverá sempre permitir que eu faça o que quiser e ser um bom marido. Nesse ponto, ela parou de falar, acho que bastante sem fôlego. É muito razoável, Sr. Watts, que minha filha tenha essas expectativas. E é muito razoável, Sra. Stanhope, que sua filha fique desapontada. Ele ia continuar falando, mas Mary o interrompeu. O senhor deverá construir para mim uma bela estufa e enchê-la de plantas. O senhor deverá permitir que eu passe todos os verões em Bath, todas as primaveras em Londres, todos os verões fazendo alguma excursão e todo outono em uma estância de águas. E se ficarmos em casa no restante do ano, nesse ponto Sophie e eu demos risada. O Senhor não fará nada além de oferecer bailes e festas à fantasia. O Senhor deve construir um cômodo com esse propósito e um teatro para que sejam encenadas peças. A primeira peça que teremos será Qual é o Homem? E eu farei o papel de Lady Bell Bloomer. E diga-me, senhorita Stanhope, perguntou o Sr. Watts, o que devo esperar da senhorita em troca de tudo isso? Esperar? Ora, o senhor deve esperar me ver satisfeita. Seria estranho se eu não esperasse. Suas expectativas, senhoritas, são muito elevadas para mim e deverei pedir a mão da senhorita Sophie, que talvez não tenha elevado tanto assim as dela. O senhor está enganado ao fazer essa suposição, disse Sophie, pois embora possam não ir exatamente na mesma direção, minhas expectativas são tão elevadas quanto as de minha irmã, pois espero que meu marido seja bem-humorado e alegre, que considere minha felicidade em tudo o que fizer e me ame com constância e sinceridade. O Sr. Watts ficou olhando para ela. Essas ideias são de fato muito esquisitas, minha jovem. É melhor descartá-las antes de se casar ou será obrigada a descartá-las depois. Enquanto isso, minha mãe estava passando um sermão em Mary, que percebera que tinha ido longe demais. E exatamente quando o Sr. Watts estava se voltando para mim, para, acredito, pedir minha mão, ela se dirigiu a ele em uma voz meio humilde e meio amuada. O senhor está enganado, Sr. Watts. Se acha que eu estava sendo sincera quando disse que esperava tanta coisa. Entretanto, devo ganhar uma carruagem nova. Isso mesmo, senhor. O senhor deve concordar que Mary tem o direito de esperar isso. Senhora Stanhope, pretendo e sempre pretendi adquirir uma nova carruagem quando me casasse, mas ela será da mesma cor da minha carruagem atual. Acho, Sr. Watts, que o senhor deveria fazer a gentileza de perguntar à minha filha qual é o gosto dela nesse assunto. O Sr. Watts não podia concordar com aquilo e por algum tempo insistiu que a carruagem devia ser cor de chocolate, enquanto Mary estava ansiosa para que fosse azul com bolinhas prateadas. Finalmente, entretanto, Sophie propôs que para agradar o Sr. Watts ela deveria ser marrom escura e para agradar a Mary ela deveria ser bem alta e ter um debrum prateado. Finalmente chegaram a esse acordo, embora com relutância de ambos os lados, já que cada um tinha a intenção de fazer as coisas exatamente do seu jeito. Procedemos então a outras questões e ficou acertado que eles se casariam tão logo os papéis estivessem prontos. Mary estava querendo uma licença especial e o Sr. Watts falava de proclamas.
Finalmente concordaram com uma licença comum. Mary receberá todas as joias da família, que são muito insignificantes, acredito, e o Sr. Watts prometeu comprar um cavalo de montaria para ela, mas em troca, ela não deve ir à cidade ou qualquer outro lugar público durante 3 anos. Ela não terá nem estufa, nem teatro, nem faeton. Deverá se contentar com uma serviçal e sem um empregado a mais. Levou toda a noite para acertar todos esses pontos. O Sr. Watts jantou conosco e não foi embora antes da meia-noite. Assim que ele partiu, Mary exclamou: "Graças a Deus, finalmente ele se foi, como o odeio." Foi em vão que mamãe tentou mostrar a ela a inadequação em que ela estava incorrendo por não gostar daquele que seria seu marido, pois persistia em declarar sua aversão a ele e dizer que esperava nunca mais vê-lo outra vez. Que casamento será esse? Adeus, minha querida Anne, sua sincera amiga, Georgiana Stanhope. A mesma para a mesma. Sábado. Querida Anne, Mary, ansiosa para que todos soubessem de seu casamento que se aproxima e mais particularmente desejosa de triunfar, como diz ela, sobre as Daltons, quis que fôssemos caminhando com ela esta manhã até Stoneham. Como não tínhamos mais nada para fazer, concordamos prontamente e fizemos um passeio tão agradável quanto é possível com Mary, cuja conversa estava inteiramente centrada em falar mal do homem com quem tão logo deverá se casar e ansiar por uma carruagem azul com bolinhas prateadas. Quando chegamos à casa das Daltons, encontramos as 2 moças na sala com um rapaz muito belo que, é claro, nos foi apresentado. Ele é o filho de Sir Henry Brudenell, de Leicestershire. O Sr. Brudenell é o homem mais belo que vi em minha vida. Nós 3 nos agradamos muito dele. Mary, que desde o momento em que entramos, estava ficando cada vez mais enlevada com a noção de sua própria importância e com o desejo de torná-la pública, não conseguiu ficar calada por muito tempo, depois que nos sentamos, e logo dirigindo-se para Kitty, disse: "Você não acha que será necessário colocar novos engastes em todas as joias? Necessário para o quê? Para o quê? Ora, para a minha aparição. Perdão, mas não estou entendendo você. De que joias está falando e onde será a sua aparição? No próximo baile, com certeza, depois que eu me casar." Você pode imaginar a surpresa delas. No início ficaram incrédulas, mas quando confirmamos a história, finalmente acreditaram. "E com quem você vai se casar?" Foi obviamente a primeira pergunta. Mary fingiu estar acanhada e respondeu com embaraço, fitando o chão. Isso também exigiu uma confirmação, pois elas mal podiam acreditar que alguém com a beleza e a fortuna, embora pequena, mas mesmo assim uma herança, de Mary pudesse se casar de livre e espontânea vontade com o Sr. Watts. Uma vez apresentado o assunto e tendo ela se tornado o objeto da atenção de todos do grupo, Mary se livrou de todo o embaraço e ficou perfeitamente falante e comunicativa. Surpreende-me que vocês nunca tenham ouvido falar no assunto, pois, em geral, coisas desse tipo são conhecidas de toda a vizinhança.
Garanto-lhe, disse Jemima, que nunca tive a mínima suspeita de algo desse tipo. Faz tempo que está acontecendo? Assim, desde quarta-feira. Eles todos sorriram, principalmente o Sr. Brudenell. Vocês devem saber que o Sr. Watts está muito apaixonado por mim, de modo que, da parte dele, o casamento é por puro amor. Não só da parte dele, suponho, indagou Kitty. Quando há tanto amor de um dos lados, não existe possibilidade de amor do outro lado. Entretanto, não o desprezo muito, embora ele seja muito sem graça, com certeza. O Sr. Brudenell ficou olhando. As senhoritas Dutton riram e Sophie e eu ficamos genuinamente envergonhadas com nossa irmã. Ela continuou: vamos ter uma nova carruagem e muito provavelmente vamos restaurar nosso Phaeton. Isso nós sabíamos que era falso, mas a pobre moça estava satisfeita com a ideia de convencer o grupo de que isso aconteceria, e eu não a impediria de ter uma diversão tão inocente. Ela continuou: o Sr. Watts deve me presentear com as joias da família, que imagino serem muito valiosas. Não pude deixar de cochichar para Sophie. Imagino que não. Essas são as joias que suponho deverão ser reengastadas antes que possam ser usadas de novo. Não deverei usá-las antes do primeiro baile após meu casamento. Se a senhora Dutton não for ao baile, espero que vocês permitam que eu as acompanhe. Com certeza deverei levar Sophie e Georgiana. Você é muito bondosa, disse Kitty, e como está inclinada a cuidar de jovens moças, devo aconselhá-la a convencer a senhora Egecumbe a deixar você acompanhar suas 6 filhas, o que com suas 2 irmãs e nós 2 tornará sua aparição pública muito respeitável. Kitty fez rir a todos nós, com a exceção de Mary, que não entendeu o que ela quis dizer e respondeu friamente que não gostaria de acompanhar tantas pessoas. Sophie e eu agora nos esforçávamos para mudar o rumo da conversa, mas conseguimos só por 1 minuto, pois Mary se encarregou de trazer a atenção deles outra vez para ela e seu casamento iminente. Lamentei por minha irmã, vendo que o Sr. Brudenell parecia sentir prazer em ouvi-la falar do assunto, e parecia até encorajá-la com perguntas e observações, pois estava evidente que seu único objetivo era troçar dela. Receio que a achou muito ridícula. Ele mantinha o semblante muito sério, mas era fácil perceber que era com dificuldade que o fazia. Finalmente, no entanto, pareceu cansado e irritado com a ridícula conversa dela, pois se voltou para nós e falou muito pouco com ela durante meia hora até deixarmos Stoneham. Assim que saímos da casa, todas nós passamos a elogiar a pessoa e as maneiras do Sr. Brudenell. Encontramos o Sr. Watts em casa. Então, senhorita Stanhope, disse ele, a senhorita pode perceber que vim lhe fazer a corte, seguindo os modos de um namorado. Bem, o senhor não precisava ter dito isso. Sei muito bem por que o senhor veio. Sophie e eu saímos da sala, imaginando, é claro, que atrapalharíamos se uma cena de namoro fosse acontecer. Ficamos surpresas quando Mary veio quase imediatamente depois de nós. E o seu namoro acabou tão rápido? Perguntou Sophie. Namoro, respondeu Mary. Nós estávamos discutindo.
O Watts é um grande tolo. Espero nunca mais vê-lo de novo. Temo que você vai vê-lo, disse eu, já que ele vai jantar aqui hoje. Mas por que vocês discutiram? Ora, só porque eu lhe disse que tinha visto um homem muito mais bonito que ele esta manhã. Ele teve um acesso de fúria e me chamou de megera. Então só permaneci lá para lhe dizer que o considerava um salafrário e vim embora. Curta e grossa, disse Sophie, mas me diga, Mary, como vão consertar isso? Ele deveria me pedir desculpas, mas se ele pedisse, eu não o perdoaria. Então, o pedido dele não seria muito útil. Após nos vestirmos para o jantar, voltamos à sala de visitas, onde mamãe e o Sr. Watts estavam concentrados numa conversa. Parece que ele estivera reclamando para ela do comportamento da filha, e ela o havia persuadido a não pensar mais no assunto. Ele, portanto, recebeu Mary com toda a sua costumeira civilidade, e a não ser por uma menção ao Phaeton e outra à estufa, a noite transcorreu com grande harmonia e cordialidade. O Watts vai para a cidade apressar os preparativos para o casamento. De sua afetuosa amiga, G.S.